Muito obrigado por essa acolhida aqui nesse lugar e por ter se criado esse lugar na universidade. Essa é uma das coisas que, para quem eu passei grande parte da vida, como a Heloísa disse um pouco, eu tive uma formação musical e ao mesmo tempo eu tinha interesse em literatura. Durante muito tempo eu não sabia como que essas duas coisas podiam se juntar, porque parecia que eram mundos diferentes, quem fazia música ou quem escrevia, e ao mesmo tempo, mais ainda, quem dá aula de literatura e quem se preocupa com música e tal. Mas durante um tempo na vida isso demorou, porque essas coisas às vezes demoram para a gente construir para nós mesmos. É como se um túnel fosse cavado, né, na minha vida, de um lado e do outro, e que um vinha das palavras, outro vinha da música, eles acabaram se encontrando num lugar que é um lugar só. Então, para mim, não há essa diferença, não há essas separações curriculares, essas coisas que fazem com que vamos dizer, essas atividades, a vida seja encaixada em compartimentos assim muito separados, né, e estanques. Então, sempre também sonhei, e para mim é muito feliz, situações em que na universidade se abrem essas portas, ou se abrem portas e fronteiras são desfeitas. Então, é isso que acontece aqui de muitas maneiras. Então, quero aproveitar muito bem essas poucas horas com vocês aqui para falarmos disso e fazermos isso, né, com música, o canto, porque o nosso tema é justamente o poder, prazer da palavra cantada, portanto, da palavra que é música, né? Está o tempo todo falando, mas quando a gente canta, faz-se uma diferença. E aquelas palavras que a gente canta têm um poder que é, vamos dizer, de outra natureza em relação às palavras. Palavras são poderosas quando elas são inteiramente aquilo que está se dizendo. Quando essa palavra, a palavra é cantada, ritmada, a palavra é canção, isto é como se alguma coisa mais inteira estivesse presente. Então eu quero oferecer alguns elementos para a gente pensar sobre isso, né? E para, ao mesmo tempo, que isso ajude a nossa prática, tanto da palavra quanto da música, do canto, porque afinal o canto, a canção, seja como ouvinte, como compositor, como cantor ou como pessoa comum, todo mundo tem no seu repertório. Somos intérpretes e portadores de canções, né? Tem até um filme lindíssimo do grande documentarista Eduardo Coutinho, e é um filme chamado justamente As Canções, e é simplesmente um documentário onde a gente tem um palco vazio. Nesse palco tem simplesmente uma cadeira e pessoas foram convidadas, um filme feito aqui no Rio de Janeiro, pessoas foram convidadas na praça pública e selecionadas para darem depoimentos sobre sua relação com canção. Então elas chegam ali simplesmente, sentam naquela cadeira e cantam uma canção que tem a ver profundamente com a vida delas. E ao mesmo tempo falam sobre essa história de vida que está ligada a essa canção. São depoimentos lindos de homens e mulheres do Rio de Janeiro que, em suma, se expõem justamente nisso que nós estamos dizendo aqui, que é o fato de que como que um repertório de canções faz parte da vida de todo mundo, como uma coisa inseparável da gente. Em todos os casos, eles estão contando a história e sobre a relação com aquela canção, e de repente, sem que eles mesmos esperem, a pessoa que está no depoimento, ela cai num choro convulsivo, na verdade, quer dizer, porque a canção toca em camadas profundas que estão
bem mais adiante até do que a consciência que a gente tem disso, né? E por que a memória, quando vem com a canção, ela não é simplesmente a memória factual, a memória cronológica, a memória dos acontecimentos. A memória que vem com a canção é uma memória afetiva, é uma memória emocional, e é uma memória involuntária. Essa que às vezes toma conta da gente. Então pode ser um sinal qualquer, não é? Às vezes é um cheiro que a gente escuta, uma imagem que a gente vê, mas principalmente uma música que a gente escuta, e aquilo toca como se fosse mágica, em alguma dimensão da vida que faz com que a gente de repente se sinta vivendo aquilo que viveu, não é? Como se fosse agora e como se fosse mais intensamente até do que quando foi vivido, que a gente nem sabia dessa intensidade emocional, né? Como se a gente pudesse dizer, com base nesse filme, que só a memória emocional, só a memória afetiva, só a canção, só a música garante que aquilo que a gente se lembra que viveu foi a gente mesmo que viveu. Porque quando a gente tem uma memória puramente de fatos, a gente se lembra como se fosse um outro, né? Parece uma coisa assim que já passou, aquele era um e somos outros olhando aquilo. Mas quando a gente sente, através da canção, a gente se transporta para lá, somos nós que estamos num outro lugar do tempo, né? Onde a vida inteira está ali, guardada, como eu disse, nesse fundamento emocional, né? Muito bem, mas feita essa consideração inicial sobre o poder da canção para cada um, eu queria então dizer algumas coisas sobre como que a música pode produzir isso, a música pode provocar isso objetivamente, né? Porque a música é feita de vibrações, né? São, na verdade, camadas de ar agitadas, né? Não mais do que simplesmente isso, né? Mas essas camadas de ar agitadas vibram, né, em ressonâncias e ressonam em outras camadas do ser, né? Ressona o corpo da gente, o som a gente é capaz de sentir conforme a potência dele, que ele vibra. O nosso corpo é uma caixa de ressonância e aquele impacto está ali presente, ao mesmo tempo que, em suma, tanto em níveis fisiológicos, né, a respiração, o batimento cardíaco, a circulação sanguínea, né, e a mente, tudo isso se altera com essa relação que a gente estabelece com os sons, porque os sons são, antes de mais nada, vibração. Então vamos até começar a nossa conversa com um som que a gente faça junto, simplesmente um único som, uma nota, basta uma, né? Para que a gente sinta isso. Então se a gente cantar, né? Então, que maravilha. Aí, quando a gente canta uma nota musical, um som musical, a gente faz com que as vibrações durem, e durem iguais, elas se estabilizam. Que é diferente dos ruídos. Os ruídos com os quais a gente convive, que fazem parte, em suma, nós estamos sempre, né, produzindo ruído, a vida faz barulho, né? Mas os barulhos são justamente vibrações sonoras caóticas. Elas são, a gente pode falar também, entrópicas, quer dizer, elas não têm ordem, elas são desordenadas. Se a gente fosse desenhar os ruídos, eles são rabiscos, são manchas, né? Enquanto um som como esse que a gente cantou tende a ser, ou ele é uma nota, um som. Oi? É uma coisa contínua, não é uma coisa que varia. Exatamente. Uma coisa redonda. Exatamente. As variações, os ruídos são, vamos dizer, desiguais, né? E nesse sentido são ameaçadores, ou ameaçadores de desordem. Eles são importantes também, inclusive para a música.
mas são diferentes desse som contínuo, como ele disse, que dura, que tem uma outra palavra que a gente pode usar, é uma periodicidade. Ele continua numa frequência constante e faz com que essas vibrações entrem numa certa regularidade, num patamar que faz como se o tempo virasse espaço, porque aquilo fica um lugar, né, que dura, feito dessa matéria imponderável, porque é um objeto físico, um objeto acústico, ele é físico, mas acontece que a gente não pega propriamente, nem vê, então ele tem essa propriedade dos objetos físicos que são capazes de tocar no invisível, tocar no que é impalpável, mas eles, antes de mais nada, eles, ao durar, eles criam uma estabilidade e uma ordem. Por isso se diz, os estudos antropológicos mostram que nas mais diferentes sociedades conhecidas, muitas vezes sociedades tradicionais, arcaicas, antigas, a ideia é uma ideia recorrente de que o som é que produz o mundo nasce de um som, que um som é capaz de criar um cosmos, não é? Porque essa palavra cosmos se opõe a caos, caos é pura desordem, enquanto que cosmos é a instauração de uma ordem. Então o mundo pode nascer de um som nesse sentido. Traduzido em outros termos é isso, um grupo humano é capaz de juntos produzir uma coisa invisível e impalpável juntos, que é um certo número de vibrações com a qual eles entram em acordo ou entram em acorde. Então, é o seguinte, não há sociedade humana que não fale, que não tenha linguagem, que não tenha palavra, porque isso define o humano, mas isso é óbvio. Mas há uma coisa também menos evidente, mas tão mais verdadeira: não há sociedade humana que tenha se constituído sem música, ou seja, sem a possibilidade de ter um acerto grupal, um acerto coletivo para produzir sons juntos e negociar isso para que esse som tenha essa harmonia, essa constância, né? Isso já é suficientemente poderoso, certo? E isso contracena com a palavra, porque quando nós estamos falando, nós também estamos fazendo melodias, também estamos fazendo música, porque em tudo que falamos tem ritmo e tem melodia. A melodia é a entoação, não é? A palavra falada, ela é melódica e tem as melodias dos sotaques, os sotaques próprios de certas regiões. Sempre o sujeito que faz aquela melodia acha que ele não tem sotaque, que só o outro que tem. Porque a gente não escuta a própria língua, a gente não escuta a própria língua materna, a língua na qual a gente nasceu de dentro dela, essa a gente não é capaz de escutar. Se a gente escutar alguém falando sânscrito, árabe, ou sueco, ou qualquer língua que a gente não conheça, a gente ouve essa língua como pura música. A gente ouve timbres, ritmos, pulsações, melodias, né? Uma música meio instável, que é essa própria da fala, mas é uma música. Mas a música da nossa língua a gente simplesmente não é capaz de escutar, a não ser num estado superior de meditação, que a gente entrasse num barato incrível, fosse capaz de sair de dentro daquilo em que estamos dentro e fôssemos capazes de escutar a música da nossa própria, né, voz. E isto é justamente... por isso é que aquele que fala acha que ele não tem sotaque e o outro que tem, né? Porque são diferentes modulações das músicas, dos falares, que a gente reconhece na nossa própria língua, naquele que pratica, né, um linguajar de uma outra região. Mas, o que eu estava dizendo é isso, a entoação, ela é melódica, né? E a gente sabe que em todas as línguas conhecidas, e é uma coisa instintiva, quando a gente vai deixar uma coisa em aberto, uma pergunta, uma frase que tem um conteúdo suspensivo, a gente tende a fazer uma melodia para cima, que vai numa interrogação, é
melodicamente ascendente. Enquanto que quando a gente afirma categoricamente, a gente quer, vamos dizer, encerrar um conteúdo, a gente abaixa, né, melodicamente. E isso é instintivo nas cordas, nas pregas vocais, elas tensionam. Para fazer agudos, você tem que vibrar mais rápido, essa tensão se transmite expressivamente nesta modulação para cima. E quando elas se distendem, então você tende para baixo, falei e disse. Você já foi à Bahia, nega? Não? Então, vá. Então, Dorival Caymmi pegou isso justamente, e a canção popular, como nós vamos falar daqui a pouco, toda a sabedoria da canção popular está em sacar a melodia da fala e tornar a melodia da fala compatível e convincente com a melodia da canção, né? A canção, especialmente a canção popular brasileira, ela é uma escola disto. É justamente o pacto da palavra com o canto, né? E, portanto, a entoação como música da fala é chave para isso. Quando a gente fala, a melodia é instável, a gente não estabiliza a nota, né? A gente não estabelece aquela continuidade que aquele se referiu. Os sons são curtos, eles não duram, não param, não estabilizam, não estabelecem nota. Como eu poderia falar se de repente eu virasse, cantasse, esclarecesse, se eu virasse numa si, se eu assim pudesse, né? Porque a Numa justamente, maravilhosamente explora isto, essa vertente desse canto a capela que lida com a palavra cantada e que vai, né, lidando com essa passagem que a palavra vira canto, mas aí ela precisa estabilizar, explorar o som musical e o ritmo, as pulsações, o ritmo regular e tudo. Eu sugeri a vocês um texto do Mário de Andrade chamado Terapêutica Musical, está aí no site da Universidade das Quebradas, e é um texto, faz parte de um livro dele chamado Namoros com a Medicina. É um texto muito importante, do qual eu quero aproveitar algumas ideias aqui, porque justamente ele fala do poder da música sobre nós, e portanto, inclusive do poder curativo, do poder terapêutico, do poder modificador que a música tem. Primeiro, tudo na vida é ritmo, porque tudo está acontecendo no tempo e tudo está sujeito a movimentos, vamos dizer, certas repetições, isso não é nada. Ele diz assim, ele mesmo diz lá, todas as artes são rítmicas, mesmo um quadro que está parado, ele tem ritmo interno. Só que a música é que escancara o caráter rítmico de tudo, né? O fato de que todas as coisas que nós fazemos estão, vamos dizer, no tempo, não é? Habitando o tempo, tem um certo swing interno a tudo, né? Em grandes durações, pequenas durações. É a música que faz disso a sua matéria. É a música, claro, a dança como ligada à música, mas que faz com que o ritmo apareça de maneira contundente. E isso é muito poderoso. É a primeira coisa que ele diz lá. E a segunda é a seguinte: a música é uma arte em que as coisas não são representadas. Quando se ouve música, você não pode dizer exatamente. Você pode ter impressão, essa música eu associo com um voo, eu associo com o mar, eu associo com isso, aquilo, mas sempre serão associações pessoais e tal, porque a música, a rigor, não está dizendo isto ou aquilo, como seria, as palavras tendem a se referir às coisas, aos objetos, né? As imagens abstratas, elas remetem a isso, mas a música, ele usa a expressão, há uma indestinação do som, o som não está falando propriamente de alguma coisa. Então, por isso, juntando essas duas coisas, a música nos livra de estar diretamente ligada às referências do mundo e nos expõe ao ritmo. São essas duas coisas que nos remetem a um outro lugar, né? Por isso é poderoso. O rap, por exemplo, para falar de um gênero ao qual nós vamos voltar depois,
ele diz coisas que poderiam ser ditas sem ritmo. Essas mesmas coisas não teriam o poder que elas têm, o poder que elas ganharam, né? Na vida brasileira, por exemplo, o rap passou a ser o portador, o sustentador, o criador de coisas ditas, conteúdos, que sem ele não teriam a força que tem, uma força que está inseparável de ritmo e poesia, quer dizer, está inseparável do fato de que aquilo vem com a contundência da pulsação, né, do beat, que a inconstância da fala ganha ao mesmo tempo uma constância do ritmo. Essas duas coisas se aliam. Com isso, então, essas duas ideias do Mário de Andrade, nós podemos retomar assim. Qual é a primeira experiência que o ser humano tem na vida? Enquanto feto, na barriga da mãe, ele escuta um tambor tocando, esse tambor matricial de todos os ritmos, que é o coração da mãe. Ou seja, nunca antes, nenhuma experiência antecede esta. Esta é que nos diz que estamos no mundo, diz sem palavras, né? E aquilo é pulsação. A palavra que em latim originalmente quer dizer batimento. Portanto, vai na mesma linha de beat, né? Palavra inglesa que ganhou o mundo como sendo a expressão disso, mas em cima de tudo que diz respeito ao ritmo pulsante, repetido, recorrente, né? Que tem uma continuidade no modo como ele vai, né, aparecendo e voltando. Então, a gente, antes de mais nada, a gente tem uma experiência rítmica. A gente nasce dentro de um universo de percussão, né? E depois que a criança nasce, e nascer é sair desse universo protegido. Vamos chamar isso de universo, né? Mas ali onde não há alterações térmicas, ali onde nós não chegamos a sentir necessidades, no sentido de que a fome é imediatamente suprida antes de se manifestar, né? A criança está em simbiose com o corpo da mãe, está sendo alimentada pelo corpo dela e está ouvindo aquele tambor, né? Quando nascemos, a gente cai num mundo onde as temperaturas variam, onde você pode se sentir exposto, não é, ao frio, às variações, às dores, às faltas, né? E a fome, né, ela pode justamente aparecer, sempre aparecerá, antes por a mãe mais cuidadosa que seja, nunca chegará antes da manifestação da falta, né? Ou seja, a criança sentirá prazeres e desprazeres, coisas, e ela nem sabe que ela é ela mesma, ela só tem uma garantia, que ela é acolhida por algo, ela é compreendida, ela continua sendo incluída por algo que na verdade continua sendo a mãe, ou a ideia de mãe, ou o desejo de mãe, mas em suma alguém que faz o papel de mãe, mas em suma a mãe, né? E justamente tem um papel fundamental aí, a voz da mãe. A voz da mãe, alguns psicanalistas estudaram isto, notando que a voz da mãe é como se fosse um continente, no sentido de um envelope, alguma coisa que contém a criança dentro daquilo. A criança se sente compreendida por essa voz. Isso é fundamental para o ser humano, para todos, inclusive para se constituir depois, para vir a ser um eu, para vir a ser alguém, vir a constituir uma identidade, é ter sido abrigado. Quando a criança ainda não sabe falar, e isto é justamente o que se chama infante. A palavra infância, ela na sua origem quer dizer aquele que não fala. In é o elemento de negação, e fante está ligado ao falar,
né? O infante é aquele que não fala. A criança, nesse sentido que nós estamos falando, antes dela aprender as palavras, aprender a falar, ela escuta a voz da mãe. E a mãe diz coisas cujos significados ela não sabe, mas cujo sentido ela entende. A mãe fala com a criança, nós estamos falando da diferença entre significado e sentido. As palavras têm significado, elas se referem a alguma coisa, se referem a um conteúdo que inclusive pode ser traduzido em outras palavras, né? Você pega uma palavra, tem um sinônimo dela que diz o mesmo significado. Nunca diz totalmente, mas aproximativamente diz, porque as palavras, elas significam coisas. Sentido é quando uma coisa nos atinge, né? E faz um desenho, faz um percurso, faz sentido mesmo que não tenha significado. Música, justamente, não tem significado, de modo geral, mas tem sentido. E o sentido é o desenho que aquilo faz, a curva que aquilo está fazendo. Uma melodia qualquer que a gente invente na hora. Ou seja, isso propõe alguma coisa, expande ou contrai isso que propõe, isso avança, né? Se afasta ou recua, né? Tem começo, meio e fim, no sentido que a gente entende sem que haja significados ali, não é? Então, isso quer dizer que assim também para a criança a voz da mãe. A voz da mãe está dizendo coisas que só fazem sentido, não há como não fazer sentido, embora não tenha o significado. Não é? E isto é o substrato profundo da música em todos nós. Então, é o seguinte: a música é mãe, mama música. Antes de nascer como ritmo, depois de nascer como voz, como canto, né? Como canção. E essas duas coisas que se juntam aqui naquilo que o Mário de Andrade está falando, mas em suma na canção, e é por isso que a canção vem com as palavras, mas ela vem com um poder mais profundo, que está investido nisso. Então por isso é tão pregnante, tão universal, tão toda parte, e por isso esta experiência, essa relação com essa dimensão guarda conteúdos afetivos, como no filme do Eduardo Coutinho, o qual a gente acabou de se referir. O Mário de Andrade diz várias outras coisas lá, especialmente no começo do texto dele. Eu recomendo muito a vocês, porque ele fala sobre essas propriedades que a música tem. A música está em tudo que se faz, né? E as coisas têm força quando tem música nelas, né? No entanto, a gente canta palavras, né? A canção canta com palavras. Mas tem um poder enorme também, canções que são palavras que a gente nem sabe quais são. Por exemplo, antigamente a missa era rezada em latim, aquilo tinha um poder até maior do que rezada em português ali com os conteúdos, porque aquilo parecia, sabe, uma linguagem que a música... Ou então a gente ouve tanta música em inglês, ou sem saber o que está dizendo, mas aquilo, em suma, tem esse poder da palavra cantada para além do significado, né? Mas tem sentido, insisto nesse ponto, certo? Então, a canção sempre está lidando com esses, vamos dizer, movimentos entre o que é palavra e o que é música, e faz toda uma negociação com isso. O Mário de Andrade, a certa altura, se refere... É um exemplo interessante para nós aqui, sobre o hino nacional. O hino nacional, ele diz: se você disser as palavras, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, aquilo tem um sentido que às vezes nem se entende direito, mas o que quer dizer isso? Aquela oração
sintaticamente invertida, parece meio os Lusíadas de Camões, já não sabe o que está dizendo propriamente, mas se você fizer ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, isso é capaz de mover em tantas situações diferentes, grupos sociais os mais diferentes em vários momentos, pode tomar aquilo para si, aquilo vem carregado de uma emoção coletiva, pode ser positiva, pode ser negativa, não importa, mas aquilo tem um laço que está ligado a esse negócio de tom, 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 tom. Isto é uma célula rítmica que tem seu poder, porque você tem um ritmo quaternário, 1, 2, 3, quase o tempo está aqui e tem uma nota que faz um ataque assim, isso em música chama anacruse, que é você vem de antes e ataca a cabeça do compasso, né? Isso a gente pode avaliar bem com um outro exemplo ligado a este, de uma anedota verídica, que diz que Noel Rosa, quando fez o famoso samba Com Que Roupa, o samba começava assim: agora vou mudar minha conduta, eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Ele mostrou para um amigo e o amigo falou: isso aí é o hino nacional. Ele não tinha percebido: agora vou mudar minha conduta. Ele, inclusive, mudou a conduta melódica do samba e o samba ficou: agora vou mudar minha conduta, para disfarçar essa semelhança, né? Mas por que ele mesmo não percebia a semelhança? Porque, embora a melodia seja quase igual, uma pequena diferença, né, que é agora vou mudar minha conduta, que para ser, não é aquele tutum, 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 tutum. A gente pode sentir isso se a gente cantar o samba do Noel com o ritmo do hino nacional e o hino nacional com o ritmo do samba do Noel. E aí nós vamos perceber claramente o poder da música, como altera completamente o sentido das palavras. Se a gente cantar o samba como se ele fosse o hino nacional, a gente teria isso: agora vou mudar minha conduta, eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Isso virou um hino de um programa econômico, uma marcha, uma proposta. Ganhou um caráter marcial, né? Tanto no sentido musical da palavra, como no sentido mítico, simbólico. Marte, né? O deus Marte, da palavra marcial, virou um hino de guerra. Vamos enfrentar obstáculos, ganhou uma dimensão épica, entendeu? Que é enfrenta obstáculos. É essa narrativa que está implícita nesta figura, porque é a tal anacruse. Eu vou golpeando ritmicamente no sentido de atacar o objeto, atacar o que estiver na frente, qualquer coisa que se antepuser. Agora vou mudar minha conduta, né? E se você cantar o hino nacional como samba, ouviram no Ipiranga margens plácidas, o heróico brado retumbante. Aqui, olha, mudou o país, né? Muda. Aliás, eu acho que é isso que está faltando. O efeito seria esse. Ou seja, a grande sinfonia densa, dramática, beethoveniana viraria uma bobagemzinha, um pequeno deslocamento, mas esse deslocamento muda completamente a configuração corporal com que você estabelece com o tempo, né? E você não tem o tempo regular, tem uma coisa hierárquica no ritmo, porque ele cai unanimemente aqui, sempre nos tempos. É como se o compasso estabelecesse uma ordem e o ritmo obedecesse, entende? De maneira corporativa, regular. Então, é uma coisa, isso está dizendo uma coisa. Agora, se você faz
você amachichasse essa marcha, né? Ela imediatamente ganha um caráter mercurial, que é o acento não está propriamente na cabeça do compasso, tum, tum. É o que aconteceu com a polca quando veio para o Brasil, como veio para o mundo. A polca se espalhou pelo mundo na altura de 1840, e é um ritmo que se tornou mundial, quer dizer, na Europa, nas Américas, nas 3 Américas se praticava a polca, mas em cada lugar ela foi tocando de um jeito, foi sendo transformada pelos pioneiros locais, pela música popular local, em contato com a presença africana, e isso foi mudando a célula da polca. Originariamente ela é tum, 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 tum. Isso aqui que eu estou fazendo eu estou visualizando como passo binário. 1, 2, 1, 2. O tempo 1 é o forte, o 2 é o fraco, né? Você tem tum, 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 tum. Ou então tum, 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 tum. Não há dúvida que é tum, tum, tum. Os tempos do compasso estão sendo pontuados. Quando a polca no Rio de Janeiro passa a ser a machichada, vai se transformar em machixe e tal, ela passa a fazer tum 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 tum. Então você não tem isso tum, você tem tem um deslocamento que faz com que você não está obedecendo simplesmente a um tempo, um pulso que se impõe de maneira inequívoca, mas você tem como se fosse um pulso deslocado que está contracenando com esse e obriga e leva o corpo a habitar esse espaço que tem entre uma coisa e outra, né? Se você põe, então, um pelotão militar a marchar pelo som do agora vou mudar minha conduta, eu vou pra luta, pois eu quero. Lá vai o pelotão. Agora se começar, agora vou mudar, o pelotão começa a rebolar necessariamente. Isso é outra coisa que o Mário de Andrade diz no texto dele, né? Seria um exercício puramente artificial de músico especializado se você toca uma coisa em 2 e a pessoa sai dançando em 3, quer dizer, seguindo outro ritmo, porque o ritmo se impõe, né? O ritmo é pregnante, o ritmo ele te toma. Então, uma proposta musical desse tipo, né? Quer dizer, quando toca o machixe, desregula aquela hierarquia militar corporativa e marcial, entende? Isso era uma questão crucial no Rio de Janeiro do fim do século XIX e do século XX. Fascinantes os machiches, mas não eram liberadas, se praticava mais disfarçadamente, outras horas se proibia ostensivamente. Mas tem o caso famoso de um militar, uma figura, acho que alemão, que veio ao Rio de Janeiro e pediu para a banda militar tocar uma machixe. Aquilo era um escândalo, mas era uma autoridade pedindo, e isso para ligar, assim como o corta-jaca de Chiquinho Gonzaga, tocado no Palácio do Catete. São episódios que diz respeito ao modo como esta música popular veio ganhando espaço e depois dos anos 30 se tornou uma espécie de representação do Brasil, né? Nós estamos fazendo variações sobre poderes do som que estão envolvidos com o ritmo, com a melodia, com a palavra, com a música, né? E com a voz, que afinal é este instrumento duplo, porque ele serve tanto para falar quanto serve para cantar, né? Agora, eu passaria a falar agora mais sobre canções e sobre relações entre palavra e música nas canções. Mas antes de fazer isso, eu queria ouvir com vocês uma canção que é uma canção linda de Arnaldo Antunes, que está num disco muito pouco conhecido dele. Esse disco se chama A Curva da Cintura e foi gravado na África, foi gravado no Mali, com um músico do Mali chamado Toumani Diabaté, um extraordinário instrumentista, conhece? Então, e ele então Arnaldo tem uma música
ele faz junto com o Diamante e com uma cantora do Mali. A música muda você, você muda mais alguém muda outro alguém, que muda você também, você muda a cada momento, a música muda o momento, a música muda você, pra melhor, pra melhor, pra melhor. Tão incrível essa canção, e ela diz tudo que a gente tentou dizer, ela diz. Inclusive esse jogo entre a palavra, que está falando sobre a música, o poder da música, né? E essa voz que diz coisas que nós não sabemos o que ela está dizendo, mas isso diz, né? Diz tudo, né? O Ocidente criou uma música que tem uma lógica própria, essa lógica na qual dentro da qual a gente nasceu, é a música dominante no Ocidente, tem uma tradição fortíssima, que é baseada numa linguagem que foi criada. Para resumir, tudo isso eu tratei num livro que eu vou depois deixar para quem se interessar mais. Esse livro se chama O Som e o Sentido, uma outra história das músicas, mas que fala sobre isso, sobre a música do Ocidente, a música de outras tradições não ocidentais e como elas se relacionam, etc. E tem um CD que acompanha o livro, e onde, de algum modo, vão sendo exemplificadas as coisas que estão tratadas no livro. E aí esse é um dos livros que eu estou deixando aqui para a Universidade das Quebradas. Agora, o que a gente pode dizer é o seguinte: uma das características da música do Ocidente é que ela é tradicionalmente, os etnomusicólogos chamam de cométrica. Cométrica é aquilo que eu estava exemplificando antes. O ritmo dela incide na cabeça do compasso. E quando sai fora, isso é uma exceção, que chama-se síncopa. Mas normalmente isso tem uma forte regularidade. Como a gente vê, por exemplo, uma maravilhosa, vou dar um exemplo, uma maravilhosa sinfonia de Mozart, né? Que a melodia e o ritmo são assim. Eu vou fazer aqui o compasso de 4x4 dessa vez, não é, com a acentuação principal no primeiro e no terceiro tempo. E é assim: tarari, 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 Neguinha Pocotó. Do ponto de vista do ritmo, a gente pode fazer essa brincadeira. Uma maravilhosa construção sinfônica, que, assim como aquela do Beethoven, extrai desse tema, vai extraindo desenvolvimentos incríveis. E o grande barato desta música, dessa tradição, é você acompanhar como que esses temas vão se transformando ao longo de 15, 20 minutos e vão indo para lugares e tal. Mas isto é uma coisa, vamos dizer, classicamente europeia, né? Enquanto que as músicas africanas, elas são marcadas por superposições de ritmos, de motivos, de tamanhos desiguais e ao mesmo tempo superpostos, de maneira que você tem um elemento que está tocando, sei lá, enquanto o outro está
Então tem todo um jogo, por exemplo, de células baseadas no binário e ternário, superpostas, que criam uma polifonia de ritmos, que os etnomusicólogos chamam de contramétrica, né? E é uma música que não se presta a ser escrita. A escrita ocidental, a partitura, ela serve de algum modo para espacializar o tempo. Então ela é uma grade onde você põe as notas. Mas isso serve para tucutum, mas não serve para esta outra coisa, onde tem uma relação corporal que alguns chamam de psicocinética, ou seja, você tem um movimento do corpo, onde milissegundos fazem uma diferença fundamental. Então não é alguma coisa que você possa traduzir propriamente numa partitura e tal, razão pela qual isso cria um outro tipo de pensamento, uma outra relação da música com o tempo, com o corpo e tudo mais, que é diferente, portanto, daquela. Assim também, músicas indianas, tradicionalmente, elas têm uma complexidade rítmica muito grande, toda codificada, eles sabem fazer de um virtuosismo enorme. Você sabe fazer tac, 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 isso tem células codificadas de ritmos variáveis que já estão dentro daquela cultura, que os músicos sabem fazer isso. Ao mesmo tempo tem escalas, enquanto que no Ocidente tudo se resumiu a duas escalas, que é o maior e menor, né? Nós estávamos mostrando ali no Beethoven. Na Índia eles têm modos escalares que são dezenas e que uns serviam tradicionalmente para serem tocados, por exemplo, numa manhã de verão, outros para uma noite de inverno, entendeu? Outros para uma tarde de primavera, como se você tivesse músicas para acompanhar o ritmo do mundo a cada vez e tudo mais. Isso nas várias tradições pré-modernas, elas estão ligadas a como se fosse a música serve para você jogar com o ritmo do mundo, não é? E é assim, portanto, cada uma dessas tradições tem um sabor, digamos, né, uma cor diferente, né? A tradição chinesa clássica, elas se baseavam nessa escala simples aqui, que é a escala que a gente chama pentatônica. Eu estou tocando notas ao acaso, não importa, porque com essas 5 notas, toque você o que tocar, aquilo já tem uma espécie de ordem interna, tem uma espécie de paz, né? Que está ligada à escolha dessas 5 notas. E os sábios chineses diziam: não use a 6ª nem a 7ª que o Ocidente usa, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, porque virão problemas. Não se meta com isso. Então ele fica toró, 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 é um princípio de sabedoria, entendeu? Eles sabem que Sol, Lá, Dó, Si. Se você fizer essa, vai dar um choque de segunda, Si, Dó, Ré, já vai dar uma dissonância. Se fizer Si, Fá, já vai dar um trítono que você vai ter que administrar. Não se meta com isso, entendeu? Eles diziam: a terra e o céu são regulados por colunas que são as notas musicais. O que segura o equilíbrio do céu e a terra são essas 5 notas das escalas. Se você mexer nelas, cai tudo. Cai o sistema, cai tudo. Ou seja, a ordem do mundo, a ordem social e a ordem cósmica, existe uma espécie de economia política das escalas. E essa mesma escala, se a gente puser uma pequena alteração de meio tom, ela é como os japoneses preferem. Em vez de Sol, Lá, Dó, Ré, Mi, você tem Sol, Lá, Dó, Ré, Mi, Sol, Lá, Sol, Lá, Sol, Ré. Eles tocam aqueles instrumentos chorosos, entende? E eu ouço aquilo, já me dá água na boca, porque eu quero comer sushi. Porque, afinal, é reflexo condicionado, mas está ligado ao fato de que os usos, certas escolhas musicais,
ligadas às melodias, aos ritmos, à instrumentação e os ritos que acompanham, definem toda uma antropologia e uma geografia dos sons que a gente reconhece, né? Os nordestinos tomaram para si uma coisa que no Brasil uns modos que na Idade Média se usava e no Brasil inteiro se abandonou, mas no Nordeste continua. Essa nota canta. Então não é não é quando o Luiz Gonzaga quis fazer uma música nordestina para o Brasil enquanto canção de massa, ele foi direto nisso. Eu vou mostrar para vocês como se dança o baião, e quem quiser aprender, é favor prestar atenção. Então ele está dizendo para o Brasil, aí vem o Nordeste. Mas isto é uma frase mais comprida. Agora, a nota musical disso, num instante, aqui está o Nordeste. Porque isso não está nas escalas que se praticam no Sudeste, né? Então, tudo isso diz respeito a esta, como nós estamos falando, essa antropologia que faz com que os sons se tornem reconhecíveis pelo uso, pelo longo uso, né, que aquelas culturas consagraram e que têm certas características que estão ligadas a outros planos da vida, nesse sentido, são antropológicas no sentido forte, né? Agora, aí, você estava dizendo com razão, as Américas foram o lugar para onde essas coisas vieram, né? Então, África e Europa, e ao mesmo tempo no Brasil, a África e Europa, portanto, Europa medieval, né, em certos lugares do Brasil, africanos, indígenas e depois povos imigrantes e tudo isso, formando essas, vamos dizer, esses encontros, essas quebradas, a palavra é exatamente essa, acho que a coisa mais, assim, mais rica como, vamos dizer, legado que a humanidade tem para afirmar a vida é a música e os encontros que ela tem, que ela faz, que ela possibilita, né? Juntando essas coisas. E o Brasil é especialmente assim, especialmente permeável, né, nesse sentido. É claro que existe uma música praticada dentro de um sistema de mercado que prefere que um gênero repetitivo, já padronizado, já conhecido e tal, prevaleça e que você só faça aquilo, você seja bombardeado por aquilo. Então, nós temos isso, né? No Brasil já foi mais permeável essa troca. Ultimamente tem havido uma força muito grande de um bombardeio de massas nos gêneros já previsíveis de resposta imediata, mas acontece que existe uma riqueza musical, cultural, etc., que ela está presente, ela está ali. É possível usar a música como um poder subliminar, né, a partir do qual você obtém efeitos de massa que estejam ligados à escolha dos sons e tal. Isso a gente pode dizer que desde a República de Platão, na República de Platão há uma grande discussão sobre as escalas que são mais convenientes para o uso público, para o bem da República, e as escalas que são nefastas, ou nocivas, ou perigosas. Então, eu acho que essa questão continua presente, no sentido de que às vezes, músicas que para uns parecem perigosas, ofensivas, invasivas, e que estão ligadas a isso, e também o fato de que se usa a música para manipular massas. Todos os poderes, né, os poderes políticos, os grandes sistemas, os sistemas religiosos usam a música de alguma maneira, porque todos de algum modo querem canalizar aquilo que desde o começo dessa conversa nós estamos chamando de poder da música, né? Como a matéria sonora é feita de sons
contínuos, como ele disse, ou sons regulares, ou sons filtrados, sons afinados, mas ela é feita também de ruídos, né? A música sempre foi feita de uma combinação, de uma certa combinação de ruídos que entram para, vamos dizer, incrementar a ordem sonora. Então, as músicas tradicionais usam instrumentos afinados e cantam, mas ao mesmo tempo usam instrumentos de percussão, que em princípio são ruídos, né? Porque eles não produzem uma nota afinada. Mas esses instrumentos funcionam, têm uma função importante e eles servem para juntar o som afinado e o ruído. Se diz que muitos instrumentos musicais vêm do sacrifício de animais. As cordas dos instrumentos de cordas vêm das vísceras dos animais. Os instrumentos de sopro vêm dos chifres. Portanto, animais sacrificados, de cuja morte e dor você extrai um canto, uma música, um som angelical. Então toda a música é, na verdade, como toda a civilização, um rito violento que constitui uma ordem que sublima a violência, né? Então, isto é, em suma, está na base de tudo e ao mesmo tempo isso é renovado, né, nas experiências de tudo que nós vimos. O berrante, por exemplo, e tal. Agora, vale a pena dizer que no Ocidente houve uma grande filtragem dos ruídos. A música do Ocidente, a música sinfônica, por exemplo, não usa percussão, a não ser tímpanos na orquestra, que são afinados. Então, no Ocidente houve uma filtragem do ruído durante os séculos, desde o gregoriano até o século XX. No século XX houve uma grande volta do ruído, né? Do mundo das grandes cidades, do mundo urbano industrial, das máquinas. Porque, na verdade, as novas gerações já nascem dentro do ruído. Vou fazer uma vezinha para vocês. Esticam bem a nota assim. Não precisa ser forte, basta ser bem longa assim. Na oração que diz ao Universidade da